Olá, eu sou Rosimeire de Oliveira Souza, sou aluna do curso de Administração no 8º período, curso na Faculdade Unibras de Juazeiro, Bahia, e a gente está vendo a disciplina de Libras com a professora Marli. Então, ela pediu para a gente ler o capítulo de um livro. A gente também assistiu um filme recentemente, e seu nome é Jonas, onde fala, né, justamente sobre a cultura do povo surdo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre artefatos culturais da comunidade surda. São vários artefatos, mas vou falar aqui apenas sobre dois. É bom a gente ressaltar que artefatos culturais dos surdos não são apenas itens materiais, mas são todas as atitudes, as tradições e os valores que vivem essas pessoas, né, pertencentes à comunidade surda. Então, o primeiro artefato que eu vou falar é a experiência visual, que é justamente a maneira como os surdos percebem o mundo ao redor. A gente consegue perceber, por exemplo, quando vem um carro, um ônibus, através do barulho, né, do carro, do ônibus, da moto, seja do que for. A gente consegue ouvir uma panela chiando no fogão, uma panela de pressão quando está no fogo. A gente consegue ouvir quando algum objeto cai. Já os surdos não têm, né, audição, eles não conseguem ouvir. Então, como que eles conseguem identificar esse mundo desses acontecimentos? É através da visão, né? Então, a visão é a única maneira que eles conseguem perceber, né, os acontecimentos ao redor. Por exemplo, uma latida de um cachorro, eles conseguem perceber quando vem a abertura da boca do cachorro, a mudança facial do cachorro. Um objeto caindo, eles só conseguem perceber quando vem o objeto caindo. E uma coisa muito importante é a questão das expressões faciais e corporais, que é onde os surdos conseguem identificar se uma pessoa está alegre, se uma pessoa está mais triste, se uma pessoa está com raiva, porque a pessoa vai mudar a expressão facial. Isso também é importante na questão da leitura labial, que muitos deles fazem, né? Então, essa percepção de visão mesmo ajuda na compreensão do diálogo, e também as expressões corporais, porque a gente sabe, né, que o nosso corpo fala. Então, através do corpo, eles conseguem perceber quando a gente está mais eufórico, né, que o nosso corpo se comporta de tal maneira, ou quando a gente está mais recatado, que o nosso corpo também vai aí demonstrar. Então, são maneiras deles perceberem o que está acontecendo ao redor através da visão. Por isso, né, tanto o livro como o filme enfatiza a importância dos surdos terem contato com surdos adultos desde crianças, para que eles consigam compreender como funcionam as coisas, como funciona essa percepção e como que eles vão se relacionar, né, com o mundo externo. E nós, sociedade ouvinte, sociedade como um todo, devemos, né, praticar a inclusão social, para que eles se sintam pertencentes de um mundo que também é deles. Então, nessa questão da visão, por exemplo, a gente quando vai numa clínica, quando vai num banco, quando vai no hospital, se chamarem, né, a gente pelo nome ou pelo número, a gente consegue ouvir e identificar que chegou a nossa vez de ser atendido. Um surdo não. Então, uma coisa que ajuda muito nessa questão é a questão dos painéis, né? Porque se eu entrego uma senha para o surdo, por exemplo, uma senha do número 10, e no painel aparece atendimento número 10, ele vai saber que chegou a vez dele. Diferentemente, se a recepcionista gritar senha número 10, ele não vai ouvir, né? Então, a gente precisa aí facilitar a inclusão deles no mundo como um todo, em bancos, em hospitais, em clínicas, em várias instituições, através do campo visual, que é o que ajuda neles nessa questão de perceber o que está acontecendo ao redor. Bom, e o segundo artefato cultural da comunidade surda que eu escolhi para falar foi o desenvolvimento linguístico, que no caso deles, especificamente, é a língua de sinais, né? Algo que é próprio da comunidade surda e algo que é bem benéfico, que facilita bastante a vivência deles no mundo em que a maioria das pessoas é ouvinte, né?
a língua de sinais, ela não inclui apenas os sinais que fazem parte ali da língua mesmo, mas também os sinais de emergências. Por exemplo, tem pessoas que vivem isoladas, que não têm contato com outros surdos, então eles não conhecem a linguagem de sinais propriamente ditas. Outras pessoas que vivem em zona rural, que não têm acesso, né, a Libras, que é a língua aqui no Brasil, a língua de sinais dos surdos. Então, eles têm que criar os seus próprios sinais, suas próprias mímicas, dinâmicas, para poderem conseguir se relacionarem com as pessoas próprias. Então, isso também está incluso no desenvolvimento linguístico. No livro, ele fala que um bebê surdo, né, ele se desenvolve igualmente a um bebê ouvinte até os 6 meses de idade. Ou seja, tá com fome, chora, tá com dor, chora, emite aqueles barulhos de bebê, né, que são próprios do bebê. Então, só é perceptível a surdez depois dos 6 meses, né, através disso, da questão dos sons. Então, tanto o livro quanto o filme enfatiza essa questão da convivência dos bebês, das crianças surdas com os adultos surdos, para que eles possam ir se familiarizando com aquela cultura e possam ter já contato com a língua de sinais. No livro também fala que as crianças que são filhos de pessoas ouvintes têm muito mais dificuldade de aprender a se comunicar do que crianças que são filhas de pessoas já surdas, porque os pais já se comunicam desde o início com sinais. Então, isso facilita com que a criança possa compreender que ali está acontecendo um diálogo com seus pais e ali já ir aprendendo para ter contato com outras pessoas. Existem inclusive estudos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil que dizem que as crianças surdas que têm contatos com adultos surdos têm uma autoestima mais elevada e têm um desenvolvimento bem melhor na questão do diálogo. Então, esse contato com outras pessoas, com a comunidade surda, traz uma segurança para essas crianças, trazem mais autoestima, porque eles se sentem pertencentes de um mundo em que as pessoas têm, né, aí as mesmas características que eles, têm a mesma linguagem que eles, e assim como eles não conseguem ouvir também, diferentemente de estar se relacionando com pessoas ouvintes e que principalmente que não tem nenhum acesso com nenhuma língua de sinais e que dificulta bastante o diálogo. Vale ressaltar também, né, e isso eu nem sabia, inclusive fiquei sabendo agora, que a língua de sinais ela também sofre variações linguísticas, assim como o português. Então ela sofre variações linguísticas de estado para estado, de região para região e de país para país, né? Cada país possui sua língua própria de sinal e cada região tem aí suas variações. Até porque algumas regiões têm algumas gírias, né, que são pertencentes só dali mesmo e que em outras não tem. Mas enfim, sofre essa